Chegamos, meus amigos. Estamos começando mais um Flamengo Cast, episódio número 161. E já estamos aqui com o nosso time de especialistas em nada para falar de tudo do Flamengo, do futebol e muito mais. Eu sou o Matheus Gonzaga e eu espero que o Flamengo não flamengue nessas quartas. Boa noite, sofredores. O que aconteceu ontem no Maracanã não tem perdão, não tem explicação e provavelmente não terá solução, porque nada altera o ritmo desse time. A diretoria não se manifesta, não se impõe e a bagunça vai continuar. Então, Libertadores, pode ser que o Flamengo entre com outro espírito. Mas e se o Flamengo entrar contra o Olímpia porque o jogo é no Paraguai, da mesma forma que entrou contra o Defensa e Justiça porque era na Argentina? Eu estou curioso em saber qual será a postura do Flamengo na quarta-feira. Se vai ser Flamengo ou se vai ser mais um time a disputar uma Libertadores jogando fechado na casa do adversário. Saudações rubro-negros, caros ouvintes. Aqui quem fala é Thiago Marques. E nas quartas, nessa quarta, vamos que o Tri já está no papo. Bom, meus amigos, hoje vamos falar sobre a quarta de final da Libertadores, né? Passamos com um medo no primeiro jogo e uma folga no segundo jogo, né? Estamos aí agora, esperávamos que fosse uma Copa do Brasil da Libertadores versão 2021, porque já tivemos em 2019, né, a Copa do Brasil da Libertadores, mas o Olímpia passou, né? Passou, não vou falar passou, mas o Inter não quis passar também, ficou com os dois disputando para o ímpar no Jockey Pô para ver quem passava, passou o Olímpia. Então quem ganhou lá no Caro Coroa foi o Olímpia, né? Porque aqueles dois jogos foram muito preguiçosos, né? Foram dois jogos chatos e o que o Internacional não jogou e não fez de gol no Olímpia, resolveu fazer no Flamengo agora domingo, né? Como o Marcos adiantou, o Flamengo dormiu em campo e o trator do Internacional passou pela gente. Vamos falar sobre isso e muito mais. Antes de mais nada, eu só preciso deixar aqui fui pago um superchat anteriormente ao nosso programa da minha excelentíssima futura esposa, doutora Sara Fontes, não é doutora nada, é psicóloga Sara Fontes, tá aí assistindo, porque ela me pediu, me obrigou a mandar um beijo pra ela, então tá pago, tá? O superchat, o nosso combinado. Diria que você fez uma boa escolha, eu também sou casado com psicóloga. Então é nóis, Marcos. Isso aí. Bom, meus amigos, Flamengo, né? Bom, não vai ser impossível não comentar sobre isso aqui, afinal de contas, o jogo que antecede essas quartas, o jogo que o Flamengo se preparou, né? Aquela história do Renato não vai, porque vai preparar o time, mas eu tenho 3 pontos, na verdade eu acho que eu só estou lembrando 2 agora, mas são alguns pontos importantes que eu gosto de comentar, que falam muito sobre a derrota do Flamengo de domingo, né? Logicamente que era uma preparação para o próximo jogo, para o jogo das quartas, né? O Flamengo nunca deu certo com esse negócio de semana de preparação. Ai, temos uma semana livre para preparar. Eu nunca vi o Flamengo com uma semana livre para treinar e no domingo jogou pra caramba. Final de semana jogou. Todo jogo que o Flamengo faz isso, ou perde ou empata. No máximo. Não tem esse negócio de... O Flamengo não dá acesso a essas coisas. O negócio do Flamengo é chicote nas costas. É assim que funciona. Salário atrasado, a gente já sabe como funciona. Segundo ponto, importante, que eu acho importante, que isso será importante também para as Libertadores. O Flamengo, sem a torcida no Maracanã, é um time mediano. É um time sem gás, é um time frouxo e que não é a mesma coisa do que é com a torcida. A torcida para o Flamengo no Maracanã, ela é essencial e durante todo esse período da pandêmico aí, sem a torcida, o Flamengo não foi a mesma coisa. O desempenho do Flamengo no Maracanã cai absurdamente. Tanto que o Flamengo ele tem um melhor aproveitamento fora de casa do que dentro. Isso fala muito sobre a questão da torcida. Graças a Deus deve voltar aí no próximo jogo, né? E o outro ponto que eu não lembro agora, mas durante o programa a gente vai lembrando e pode falar sobre ele, tá? Thiago,
Flamengo e Olímpia e Flamengo, fora de casa o primeiro jogo, né? Talvez aí até uma forma de alívio, né? Para o Flamengo depois de tomar essa paçocada do Internacional. O que você tem a dizer? Cara, o time do Olímpia é um time cascudo. É um time que já ganhou, se não me engano, 3 Libertadores na sua história. É um time, vamos dizer assim, é um time tradicional do futebol sul-americano. Está um tempo meio apagado sem ganhar, mas ele é um time que surpreende. O Internacional vinha até o jogo do último domingo, não vinha apresentando um bom futebol, não vinha encaixando o seu time, não jogava bem. E por um milagre que só os deuses do futebol explicam, o time do Internacional, além de contar com o time do Flamengo totalmente apático dentro de campo, também jogou um bom futebol, que não vinha apresentando. Se você assistir qualquer outro jogo do Internacional na temporada, o Internacional não jogou em nenhum jogo que jogou contra o Flamengo ontem. Então isso aí, não pode só dizer que o Internacional ganhou porque o Flamengo jogou mal, porque o Flamengo jogar a culpa da derrota toda em cima do Flamengo. Lógico que uma derrota de 4-0, você só ganha ou perde de 4-0 se o adversário te ajudar a fazer os 4-0. Isso aí o Flamengo tem essa culpa. Mas eu não digo que a culpa da derrota é toda do Flamengo. Eu acho que 2-0, 1-0, o tom da conversa seria completamente diferente. Seria uma derrota, entre aspas, porque aceitar a derrota não está certo. Se você aceita. Não é aceitável uma derrota, mas seria menos dolorido uma derrota menor. E essa derrota acende aquela luzinha de alerta, porque todo mundo esperava que uma hora ou outra o time do Renato ia perder. Até eu, que no último podcast estava brincando e tal. Inclusive, queria dizer que quando me perguntaram o placar, eu falei 3 ou 4-0. Eu acertei o placar, só errei quem ganhava. Então, errou pra quem? Só errei quem ganhava. Cara, eu acredito que vai ser jogo duro, principalmente esse primeiro jogo. Eu acredito que o Flamengo passe, porque o Flamengo tem um elenco melhor, por mais que a gente tenha suas desconfianças com alguns jogadores, mas o Flamengo, não tem como negar que o Flamengo tem um time melhor que o Olímpia. E vinha apresentando um futebol melhor que o do Olímpia em toda a Libertadores até agora. Isso é inegável. Então, eu espero que o Flamengo passe, torço para que o Flamengo passe e acredito que o Flamengo tem tudo para passar. Talvez não com 2 vitórias, mas um bom resultado lá e aqui em casa uma vitória boa. Uns 3-1, 3-0 em casa e um empate lá. Eu acredito que o Flamengo tem tudo para passar. A vantagem do Flamengo é que não é um jogo só, são 2 jogos. E se o Flamengo entrar jogando sério, jogando com vontade, que deveria entrar todo jogo, acho muito difícil o Olímpia conseguir fazer frente ao Flamengo. Mas a gente tem que lembrar sempre que Libertadores é camisa, né? É camisa e vontade. E o Olímpia tem camisa e pode jogar com muita vontade. Então dá para equilibrar o jogo. O Olímpia tem condição de equilibrar o jogo, até porque ninguém chega nas quartas de final de Libertadores, de Champions League. Tudo bem que alguém pode dizer que a comparação é grotesca, Thiago, mas... a comparação é grotesca, Thiago. Mas eu entendi a comparação. Eu só estava ajudando ele aí. Então, acho que deu uma caída aqui. Voltei. Até onde foi que eu falei aí antes de cair? Do grotesco. Que a comparação seria grotesca, o Matheus disse que é grotesco e eu falei, eu entendi a comparação. Então, mas são competições que teoricamente têm a mesma relevância, tanto na América do Sul, a Libertadores e a Champions League na Europa, entendeu? Então, ninguém chega em quartas de final de nenhuma competição como essa, Libertadores, Champions League, Copa do Mundo, nenhuma seleção, nenhum clube chega numa quarta de final por acidente. Não chega por acidente. Ele chegou porque fez por merecer. Se classificou por fase de grupos, venceu as oitavas, independente de como foi o resultado, venceu as oitavas e está nas quartas. Então, qualquer time que chega nas quartas tem total capacidade de chegar na semifinal. Então, não tem como desmerecer o Olímpia, dizer assim, não, já está fora, o Flamengo já ganhou. Inclusive, a mesma coisa eu diria se o Olímpia tivesse perdido para o Internacional. Principalmente depois dessa goleada que a gente tomou
É quartas de final de Libertadores, esquece o que está acontecendo e o jogo pega fogo. Por exemplo, um exemplo muito grande de camisa e rivalidade quando pega é o Flamengo quando pega o Vasco. O Vasco está na Série B, o Vasco está perdendo para time pequeno, chega contra o Flamengo, os caras começam a jogar bola. Então, e o Internacional tinha o Internacional tinha uma pendência com o Flamengo aí, na verdade, já estava engasgado com o Flamengo por conta, né, do Brasileirão, que no último minuto, aquela história toda, a zoação do Thiago Galhardo, né, com o cheirinho, que teve troco, coisas do futebol, para mim, eu faria o mesmo, eu zoaria, daria o cheirinho e tudo mais. Acontece lá, teve a questão do meio milhão de Rodinei, meio milhão de Rodinei, né? Então, foi 1 milhão. Tudo isso trouxe para o jogo de domingo, logicamente, o peso internacional estava engasgado, né? Não, eu acredito que para os torcedores do Inter, o gostinho dos 4-0 deles foi o mesmo gostinho que a gente sentiu no 5-1 contra o São Paulo. Sabe? Sem dúvida. Ganhamos caras que estavam infernizando a nossa vida. Foi tipo sem isso. Dúvida. Ainda mais que foi tanto que você via que o Inter em nenhum momento deixou de querer fazer mais. Eles jogaram, vamos acabar esse jogo aqui fazendo gol, porque eles fizeram isso com a gente, entendeu? Eles estão acabando com a gente aí 3 anos seguidos. Então, tem isso, os caras não tiraram o pé. Os caras jogaram com o olho, com sangue no olho mesmo. Perceberam que o Flamengo tava. Que o time do Flamengo não entrou em campo, né? Deu pra perceber. E acho que eles sentiram isso e falaram, vamos pra cima. E aí foi 2, 3, saiu. E com o Thiago, eu percebi a mesma coisa. Thiago, quando o Flamengo tomou o primeiro, na verdade, antes disso, o Flamengo, quando o Diego tava entrando numa jogada que o Diego tava vendo, entrando na grande área, ao invés de ele chutar, ele decidiu tocar. Aquele momento eu já fiquei com raiva. Foi o Arrascaeta, não foi o Diego não, foi o Arrascaeta. Não, foi o Diego. Foi um lance que o Diego, ele tocou pro Gabigol, em vez de chutar. E eu falei assim, naquele momento eu fiquei com raiva, porque isso é uma coisa que vem recorrente no Flamengo. O Flamengo não tem preguiça de chutar. Às vezes não quer chutar, quer fazer o toquinho pra fazer aquele gol bonito. Isso me irrita. E eu falei bem assim, isso vai dar merda. E eu tava assistindo o jogo com meu tio, e meu tio falou assim, não, mas o Flamengo cria muito. Eu falei assim, mas uma hora não faz e leva. Foi dito e feito. Aí quando tomou, eu falei assim, hoje o Flamengo perde. Porque hoje é dia. Você sente que o flamenguista sente que é o dia de flamengar. E quando é dia de flamengar, meu irmão, não tem substituição, não tem nada aqui. Mude. Sabe o que me veio também na cabeça? Quando o Flamengo. Eu já fui pro jogo achando que o Flamengo ia perder. Porque sabe um dia que você tá no dia assim e as coisas começam a dar errado, passo a passo assim do dia, tu vê, caralho, vai dar merda. Um dia dos mais frio, choveu o dia inteiro na minha cidade, eu falei, hoje não tá legal. Aqui no Maranhão não faz frio. Mas foi o seguinte, cara, primeiro que eu acordei cedo pra ver as Olimpíadas. Perdeu no boxe, perdeu no vôlei. Já começou a manhã frustrado, velho. Puta merda, tá. Eu acordei cedo pra ver essa merda no domingo. Aí, pô, beleza, o dia foi passando. Aí começo a abrir a tabela aqui do campeonato e começo a ver que todos os mandantes na rodada estão perdendo. Eu falei, puta teve isso também. Aí só teve um que ganhou, começou os jogos só o América Mineiro. Né? Começou os jogos de quarta-feira. Os jogos de 4 horas, desculpa. Todos os mandantes perdendo. Eu falei, é surra, meu irmão. É surra. Já era. Boa noite a todos. Fica demora. André na área. Diga, André. Não, vai indo aí que eu só vou acompanhar. Vou dar uns toques que eu tô no carregador. Aí desculpa o atraso, tá? Mas quero só ouvir o Marcelão. Esse cara aqui, não, Marcelão não, Marcos. Ele é a voz. Tá? Um abração aí. Boa noite. Vamos falar de Flamengo? Tô escutando. Vai lá, Thiago. Eu tô na varanda. Aí eu vou ficar tonalizando aqui. Beleza. Então, cara, foi isso, cara. Tipo, foi um domingo em que tudo tava avisando o torcedor do Flamengo de que o domingo não ia ser tão bom, sabe? Os sinais não estavam... Era aquele negócio, é dia dos pais, domingo, 6 horas, sai pra jantar com o papai, não fica em casa vendo o jogo, não. Era um aviso. Mas não, eu fiquei em casa pra ver o jogo, só pra passar raiva. Muito bem. Cara.
Vamos falar um pouco do Olímpia, né? Vamos que vamos. O Olímpia foi o pior classificado para as oitavas de final. O Olímpia chegou a tomar de 6-1 desse Internacional que vinha meio barra, meio tijolo. Ainda era na época do Miguel Ángel Ramírez. O Olímpia não chega sempre às quartas de final. Mas o Olímpia tem, vamos chamar de uma taxa de conversão muito boa. Porque de 8 quartas de finais que ele disputou até hoje em Libertadores, em 6 ele seguiu adiante. O Flamengo tem um retrospecto bizonho, pífio na história contra o Olímpia. Como na maioria das vezes que vai para a Libertadores. Né? Então assim, tem uma coisinha nesse time do Flamengo que vai ser perfeito pro Olímpia. O time do Flamengo começa o jogo, vamos pro ataque. E óbvio, tem que ser assim. Só que o Flamengo marca muito mal. Aqui, no cenário brasileiro, os times são muito ruins. Poucos têm a coragem de ir para dentro do Flamengo. E nas poucas vezes que se aventuram, ainda conseguem marcar o seu golzinho. E às vezes ganha do Flamengo, ou arruma um empate, ou o Flamengo tem que dar um jeito de virar jogo, ganhar na marra, porque o Flamengo não marca ninguém. É um festival de damas de companhia em campo, só acompanhando e cercando os convidados. Ontem, estendemos tapete vermelho para o time do Inter desfilar na nossa frente. Então, me preocupa o fato do Olímpia ter um adversário que vai fornecer a ele tudo o que o Olímpia quer, que é espaço, marcação frouxa e contra-ataque. Mas, vamos torcer. Em relação ao Flamengo flamengar, é fato, a gente já está tão calejado que a gente vê o jogo começar, você já sabe que hoje é dia do Flamengo tá de bandalheira em campo, que ninguém tá afim. E eu tenho uma curiosidade enorme. Eu adoraria perguntar para um jogador de alto nível como funciona isso. Isso é combinado no vestiário? Hoje ninguém tá afim. Alguém tá afim de jogar hoje? Eu não, eu também não. Então, beleza. Então, vamos entrar e deixa para lá. O que acontecer, aconteceu. Porque eu tenho muita dificuldade de aceitar que 11 pessoas resolvem não jogar um jogo sem que tenha sido combinado antes. Não é possível. Tava não entra tentando na minha derrubar o técnico, cabeça. Marcos? Tava tentando derrubar o técnico? Não acho que ontem foi um jogo daqueles em que você faz de tudo para empurrar o técnico ladeira abaixo. Mas também não fez de tudo para ganhar o jogo, né? Parece que é aquela coisa que eu de acho, tipo assim... e é uma pergunta que eu deixo para qualquer pessoa, qual foi a diferença de ontem para as derrotas que tínhamos com o senhor Domenech Torrent e o Rogério Ceni? Eu não vi diferença alguma. Até porque, para mim, a diferença não está no técnico, e eu vou morrer dizendo isso, está no baixíssimo senso profissional destes jogadores que compõem esse atual elenco do Flamengo. Matheus ainda há pouco se referiu o quanto faz falta a nossa torcida no Maracanã e que a nossa performance no Maracanã não é a mesma desde que a torcida deixou de comparecer. Eu, como acho que o jogador de futebol não merece ter tratamentos diferenciados, eu não consigo entender ou aceitar facilmente que porque a torcida não está lá, não vou jogar bem. Até porque não foi uma semana, 2, já são mais de 1 ano e meio. Então, se você é um profissional e não consegue se adequar a uma nova realidade, que diabo de profissional é você? Então, eu não engulo isso. E, assim como no campeonato do ano passado, quando a gente tinha a oportunidade de recuperar pontos para o líder que perdeu na rodada, o Flamengo vai lá e não consegue sequer empatar e toma um empate. E aconteceu isso. O Palmeiras perdeu um jogo para o Fortaleza e quem foi malandro foi o Atlético Mineiro,
que foi lá e já está na liderança. Então, assim, quarta-feira, o Flamengo que vai entrar em campo contra o Olímpia é aquele mesmo que entrou contra o Defensa e Justiça, lá na Argentina? Ou nós vamos jogar a Flamengo, como diria o mister, e como deveríamos fazer em todo santo jogo? Eu venho pensando muito quais são as diferenças do time do Flamengo em um ano, porque em um ano praticamente a gente teve 4 técnicos. Final de Jesus, Domi, Rogério e agora Renato. Qual dos 4 técnicos cobrava mais desse plantel? Acho que de longe a gente vai concordar que é o Jesus, que ele entrava rachando no meio dos caras, não queria saber. Mas a gente teve resultados melhores com ele chegando junto do que os outros 3 que vão ficar levando na maciota. Você viu, por exemplo, ontem na coletiva, o Renato fazer alguma menção ao comportamento inadmissível e irresponsável do senhor Gabriel Barbosa? Não. Mais fácil falar que o árbitro é ruim, mas eu não falo de árbitro. Ele falou isso 3 vezes e depois falou 3 vezes sobre o árbitro. Ele minimizou a derrota. Garantiu que no próximo jogo o Flamengo vai jogar como estava jogando antes. Aquele mesmo Renato que garantiu lá no Grêmio que o Grêmio não ia jogar 2 vezes tão mal assim, que o Flamengo tinha perdido a chance de liquidar o confronto no jogo lá no Sul. Então, assim, eu estou cansado desses clichês no futebol. Talvez porque eu esteja com 50 anos, indo para 51, e vejo futebol desde 8 anos de idade. Então, essas histórias de que perdeu na hora certa, agora o time aprende e não vai mais jogar de salto alto, e todos esses clichês absurdos que existem no futebol cada vez mais me fazem pensar que a gente se engana porque a gente quer. Porque esses caras estão repetidas vezes cometendo os mesmos erros. Dá entrevista no final do jogo, diz que não, a gente errou, mas vai treinar, não vamos mais fazer isso. Daqui a 15 dias faz de novo. E fica por isso mesmo. Então, assim, Flamengo não mudou coisíssima alguma e não está em outro patamar, nem aqui, nem no inferno. Então, sobre essa questão do futebol brasileiro, por exemplo, começar sobre o Gabigol, cara, aquilo que o Gabigol fez na partida de ontem é o que se espera do Gabigol. Quem disser que não... E só um detalhe, Thiago, lembra que eu falei que o Gabigol não vinha jogando bem os últimos jogos? E eu até questionei, será que mudou alguma coisa no plano tático dele? Uma ordem diferente? Porque ele tá jogando pedrinhas nos últimos jogos. E eu tô esperando a hora em que ele vai reclamar. Então, eu não sei se é mudança de alguma coisa do Renato, se o Renato... Como é que o Renato treina o time. Só um minutinho. Então, eu não sei se é o Renato que manda. Eu só sei que eu vejo o Gabigol hoje em campo perdido. O Gabigol está perdido dentro de campo. O Gabigol, quando recebe a bola, ele nunca está dentro da área. O Gabigol não recebe bola dentro da área porque ele não está dentro da área. Não é aquele caso de centroavante que está lá, está presente, a bola não chega. Não é o caso do Gabigol, tanto que quando... Algumas vezes o Pedro entra em campo, tanto com o Gabigol estando em campo, ou quando ele substitui o Gabigol, o Pedro está na área, o Pedro recebe e tem boa chance de marcar. Perde os gols, às vezes faz, mas o Pedro está na área para receber. O Gabigol nunca está na área. Às vezes o time do Flamengo está todo avançando, o Gabigol está na intermediária tocando bola com o Arão. E eu olho aquela porra e falo, o que é isso? Isso é o Renato que manda ou é o Gabigol que é doente mental da cabeça? Eu não entendo. E eu vejo o Gabigol hoje do elenco do Flamengo, tudo bem, ele foi importante em 2019, foi importante na arrancada de 2020, foi importante. Mas eu vejo hoje o Gabigol num patamar que botam ele que ele não tá tipo de intocável. O Gabigol tá num patamar no Flamengo em que
Ele pode sim jogar no jeito que ele quiser, a hora que ele quiser, na posição que ele quiser, e ninguém vai poder brigar com ele, porque ele vai fazer beicinho, sair do campo, chutar um copo, e aí pronto, inferno no Flamengo, crise no Flamengo, porque o Gabigol tá putinho. Botaram ele num patamar de ídolo, aí tem gente que diz abaixo do Zico é o Gabigol. Porra, pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus, um jogador, cara, que... Cara, beleza. O cartão amarelo que ele tomou por testar aquela bola pode ter sido rigoroso demais, como algumas pessoas dizem, foi muito rigoroso, não precisava ter dado aquele cartão. Beleza, até vai, tomou o amarelo. Fica quieto, meu irmão. O Gabigol tanto sabe que ele tá errado que ele esperou o juiz virar de costas. Ele ficou olhando o juiz virou e ele foi lá e aplaudiu o juiz. Eu sou contra essa ideia, viu? Eu sou contra essa ideia, viu? Só pra deixar claro. Qual ideia? Essa ideia de punir jogador por essas coisas. Não, cara, mas okay. Isso aí, cara, eu sabe por que eu não sou contra? Porque o futebol não é o único esporte no mundo. Tem vários outros esportes. E o único esporte em que jogador se safa por criticar a arbitragem durante o jogo é o futebol. É o único esporte em que, se você discutir, o cara discute com o árbitro e o árbitro só parou, acabou, e fica por isso mesmo. É só o futebol. No basquete, se você falar com o juiz, você tá expulso. Mas a questão é... No esporte você pode falar com o árbitro, só no futebol. Pronto, beleza. Você trouxe o basquete. Quando você vê no basquete juiz querer se impor e aparecer no jogo mais do que os jogadores, qual o nome de um juiz de basquete você conhece? Quantas vezes no basquete você vê a arbitragem ser questionada, é um absurdo no basquete, nesse país? Mas eu vou te dizer uma coisa. A gente não vê. Mas isso aí tem resposta. Isso aí tem resposta. Porque culturalmente, quem joga basquete, no país em que o basquete é mais desenvolvido, que é nos Estados Unidos, eles são disciplinados a não fazer isso, a não dar esse valor que dão para o juiz de futebol ao árbitro. Mas aí eu pergunto. Aí eu volto. Mas é aquele negócio. Existe também no basquete muita reclamação com a arbitragem. Quem acompanha a NBA vê, mas durante o jogo, não. Acabou o jogo, aí tem lá, o técnico vai lá, reclama da arbitragem, o jogador da entrevista fala que não era para ter sido daquele jeito. Tem o julgamento arbitral do esporte, igual tem no Brasil, no STJD. Só que no basquete, durante o jogo, o árbitro manda e acabou. No Brasil, não digo nem no Brasil, no futebol. Em alguns lugares menos, em alguns lugares igual ao Brasil. Mas no futebol é um absurdo. Posso trazer mais um dado sobre o Gabriel Barbosa? O senhor Gabriel Barbosa? Diga lá, Marcos. O árbitro de ontem era o mesmo árbitro naquele jogo contra o Bahia. Lembra? Que ele foi expulso porque, teoricamente, teria xingado o juiz. Um jogo difícil que o Flamengo virou no apagar das luzes 4-3. Foi o jogo que o cara do Bahia chamou o Gerson de macaco. Era o mesmíssimo juiz. Então, se você já teve um problema pregresso com aquele juiz, o que a inteligência e a malandragem preconizaria? Vou ficar no sapatinho com esse cara, porque eu já sei que ele pode vir para cima de mim. Mas é então, aí que não pode acontecer isso, Marcos. Para mim isso é um absurdo. Tá. A gente imaginar que o juiz do futebol brasileiro ele se acha uma autoridade tamanha de ser inquestionável. Você quer ver o primeiro erro, Matheus? Porque ele é protegido pela CBF. Porque mas a CBF você sabe qual é o primeiro erro? Aqui, a gente chama de juiz. Ele não é juiz coisíssima alguma. Ele é árbitro. Árbitro, pronto. Já está errado na maneira como se refere a ele. Exato, e ele se coloca como se fosse uma autarquia, né? Da mesmo modo de você não pode criticar a CBF. Agora, você não pode criticar, na mesma coisa, você vai ser punido se você criticar a CBF. Agora, Renato... É que nem FTF, se você falar mal dos ministros, você vai ser preso. A mesma coisa, futebol. Então, eu acho isso absurdo, porque você passa pano para o erro do juiz. Se eu fosse Gabriel, se eu fosse jogador, eu estaria o tempo todo ironizando a arbitragem.
Porque, exatamente isso. E porque, por exemplo, quando o Gabigol levantava a plaquinha, era amarelo. Ou seja, está comparando uma falta violenta com uma atitude de levantar uma placa. Então, eu acho isso uma atitude praticamente totalitária de você querer achar que você é um deus na Terra. Mas aí, vamos lá. Aí eu acho que a gente está entrando por outro caminho. Existe a regra do jogo. Você pode discutir se você concorda com a regra do jogo. Mas, se eu sou um profissional, trabalho numa área e existe regra, se eu sou profissional, eu sou obrigado a cumpri-la. Não, sim, isso aí eu concordo. Eu sou contra a regra. Eu sou contra a regra. A questão é, Matheus, qual a chance da gente conseguir mudar a regra? Não, muito menor do que o empregador chamar o querido funcionário, passar-lhe aquele sabão, aplicar-lhe aquela multa, que até hoje o senhor Gabriel Barbosa não tomou nenhuma multa pelo Flamengo, não tomou nenhuma punição, nem na história do cassino, nem nos 45 milhões de cartões amarelos e vermelhos, e a única punição que tomou foi aquela pataquada de, porque ele não apareceu para jogar um jogo, suspender o cara no outro jogo. Se isso é punição, de novo, o dicionário Aurélio daqui de casa é diferente. Mas aí fica pelo mesmo, digamos assim, o Fagner nunca foi punido por todas as entradas maldosas que ele fez. Beleza, mas o Fagner não é meu problema. Já o senhor Gabriel Barbosa é meu problema. Se a gente for falar comparação, o Fagner, ele tirou um profissional de campo por um ano. Nada aconteceu. Se eu fosse a árvore na casa do Fagner, eu não me mexeria nem com o vento. Porque senão ele já vinha me dando uma voadora. Isso eu não tenho a menor dúvida. Né? Mas o Gonzaga... Diga aí. Assim, a gente está esquecendo de considerar um ponto que se chama credibilidade, o histórico, o exemplo. Vamos pegar o Seedorf. Eu acho que, não estou dizendo que é para paricar, ele uma vez ele foi expulso num jogo Bangu e Botafogo, porque lá na Europa ele já que ele tomou amarelo e ia ser substituído, ele ia ter que sair pelo lado mais próximo. E ele optou, e aí o árbitro queria que ele saísse pelo lado principal, em reta direção ao banco de reserva, tomou o segundo amarelo, expulsão. E é um jogador na carreira que acho que só tinha um vermelho na vida. E aí é que eu acho que o Gabigol, vamos pegar vários nomes, Gabigol, Bruno Henrique, Felipe Melo, não, Bruno Henrique não, Bruno Henrique nem tanto, vamos pegar caras debochados, que gostam de Neymar. Assim, isso, cara, já é uma conspiração, mas já é um burburinho que eles mesmo causaram no histórico. Então, tudo bem, Gabigol teve um jogo que ele mereceu, um jogo que ele desfalcou a gente, que ele foi expulso contra o Penharol. Sim, ali ele mereceu, ali foi burrice mesmo. Então é aquele cara que até quando fala a verdade a gente não acredita. Lembrando que vai fazer 25 anos de idade agora, hein? Não, a idade não tá atrelada. Então não é mais nenhum garoto. Não, mas Gattuso não era garoto. E ganhava cartão. Eu sempre falei que o Gabigol, ele tinha um temperamento que enquanto ele tá com a camisa, ele defende. A partir do momento que vira a chave, ele troca de chave também. Ele defende o Flamengo hoje, a torcida bota ele no saltinho, porque ele é aquele jogador que é contra pro Flamengo. A partir do momento que o Gabigol sair do Flamengo, ele não vai mais ser o Flamengo a vida toda. E ele é novo ainda. A chance dele sair e ir para outro time e até falar alguma coisa que não pareça pro torcedor do Flamengo que o Gabigol tá exaltando o Flamengo como o melhor time do mundo, tudo muda. Assim como aconteceu com o Léo Moura, que era um ídolo no Flamengo, era um cara xodó, ídolo, alguns sim, outros não, mas bastou uma coisinha fora do Flamengo, pronto, já não serve mais. Vai lá, Thiago. Thiago tá querendo falar aí faz um tempinho já. Então, eu vou só comentar uma coisa, o André falou aí. Concordo que tem jogadores
que já tem um histórico, tem jogadores que são marcados. Então, tem árbitro, tem jogador que entra em campo e o árbitro já sabe, ó, aquele ali apronta qualquer coisa, toma ali o cartão por histórico. Posso dar exemplos, Felipe Melo, Kleber Gladiador, que hoje eu acho que nem joga mais, mas é um exemplo que cabe. Gattuso era um cara que entrava em campo, a gente sabia que ia tomar amarelo. Pepe, o zagueiro brasileiro que jogou na seleção de Portugal também, entrava em campo, a gente sabia que ele ia matar alguém. O Fagner do Corinthians, a gente sabe que ele vai entrar e vai matar alguém. Sérgio Ramos. Então, tem jogadores que a gente sabe que vai tomar cartão. O Gabigol é um deles. Só que, tirando o Kleber Gladiador que eu falei aqui, todos os outros têm a função de marcar. É inexplicável, para mim, não tem cabimento um jogador de ataque ser marcado por tomar cartão. Ele não tem uma função defensiva, a função dele não é fazer falta tática para parar o jogo. E o Gabigol, ele só toma cartão inútil. O vermelho e o amarelo que ele tomou no domingo, mas o quarto árbitro interferiu 2 vezes no mesmo lance, que não sei o quê. Porra, mas ele não fez. Ele não chegou, a bola tá lá parada para ser cobrada a falta, ele chegou e deu uma bicuda na bola. Qual a necessidade? Para que ele ganha com isso? O que ele vai ajudar? Vai interferir em alguma coisa? A bola tava parada, o jogador do Inter tava caindo no chão. O árbitro foi rigoroso? Foi rigoroso, porque, primeiro que não atrasou o reinício da partida, não tem torcida para fazer que não sei o quê, não tem nada para atrapalhar. O Gabigol estava irritado com o resultado do jogo, visivelmente. Eu acho que talvez se fosse um Felipe Luiz chegando puto da vida chutando a bola, era só uma conversinha aqui. Felipe, não faz, cara, tá bagunçando. Mas é o Gabigol e ele sabe que ele é marcado. Qual a necessidade que tem? O que passa na cabeça do jogador? Tô puto. Vai ali no banco, chuta um copinho d'água. Pra que tirar a bola? O juiz que botou a bola ali, e foi lá ver o jogador que estava sendo atendido, ele chegou e chutou a bola que o juiz botou. Não tem necessidade. Tá na regra, que não é pra fazer. O juiz se apoiou na regra, já não gosta do Gabigol, visivelmente ele não gosta do Gabigol. O Gabigol já deveria saber disso. E ele foi lá e deu um amarelo. Aí o Gabigol esperou o juiz virar de costas e bateu palma. O juiz não vai ver, ele não vai me expulsar. E bateu palma. Só que, no futebol hoje em dia, tá cheio de gente em volta. Se o quarto árbitro não vê, o VAR vê, e só de sacanagem o VAR fala, o caboclo bateu palma pra você aí, hahaha. Ele vai expulsar e vai dizer que alguém viu. Sabe? Não tem pra onde, não tem. Hoje em dia no futebol, não tem mais aquela falta que você faz sem ninguém ver. Sabe? Não tem mais como o cara fazer o que o Cavani fez, dar uma dedada no cara, não tem como o cara dar uma mordida. Sabe? Hoje em dia acabou isso. Vocês se lembram? Um jogador do valor do Gabigol, que ganha o Gabigol era para ser proibido de dar aquela cavadinha que ele deu daquele jeito para fora do jogo domingo. Um jogador que ganha R$1 milhão por mês, ele é obrigado a chutar todas na direção do gol. Não precisa fazer todas, mas pelo menos na direção do gol ele é obrigado. É inaceitável para mim um jogador profissional de futebol profissional. As metas, né, Marcos? Cadê as metas que não tem? Não faz as metas aí, dá isso. Para mim é inadmissível um profissional que ganha, um cara que ganha metade do que ganha, o que ganha menos no Flamengo. O cara que ganha metade do que ganha menos no Flamengo não pode errar básico. Não pode errar o básico, que é estar de frente pro gol, acertar na direção do gol. Chute em cima do goleiro, chute no canto e o goleiro pegue. Mas chutar para fora, de frente pro gol, é inadmissível para qualquer profissional. E o que eu mais vejo no Flamengo é bola entrar da área, rolando, a bola vai lá na arquibancada. Eu falo, meu Deus. Nem peladeiro, né? Quando chuta. Quando não quer entrar com bola e tudo dentro do gol. O Flamengo chutar de fora é milagre. Esse ponto não chuta de fora da área. O Flamengo tem esse problema. Mas isso é histórico do Flamengo. O Flamengo nunca teve um time que eu não tenho as estatísticas. Se alguém tiver acesso às estatísticas, essas estatísticas bem detalhadas, eu acho que foi um dos jogos esse ano que o Flamengo mais chutou de fora da área. Errou todos. Mas o Flamengo chutou bastante de fora da área contra o Inter. E não foi bastante, mas chutou mais do que nos outros jogos. Eu reparei. Porque não chuta muito, então chutar 2 vezes já pode ser bom. Chutou mais do que os outros vezes. Eu reparei que o Flamengo tentou bastante de fora da área. Agora,
Só isolou, mas tentou. Até quando vamos aturar o Gabriel Barbosa fazendo o que quer? Até quando vale o fato de que ele tem uma média alta de gols, ganhou título, não sei mais o que? Ele é mais importante que o Flamengo? Ele é maior que o Flamengo? Até quando, um dos exemplos, até quando, é quando o próprio técnico, né? Gente, dizer que aumenta, multa, descontar na folha salarial dele, uma punição administrativa, gente, isso não tem lógica, isso não dói, não faz nem cosquinha. Até patrocinador ele paga rindo essas multas aí, mentira besta, o famoso me engana que eu gosto. Eu acho que tem que ser uma situação de barrar mesmo. Em 2000, me ajudem aí, 18, se não me engano, Diego Alves praticamente não agarrou. Não, 2017, antes do Rueda, lembrei. 2017, antes do Rueda, era o Dorival, se não me engano. Na verdade, foi antes do Jesus. O Dorival veio depois do Rueda. Depois, foi antes do Jesus. O Dorival ficou com o Diego Alves no banco. Isso aí. Então, antes do Jesus, pô, cara, ele soube bancar o Diego e o Diego Alves. Chazinha do café. Vocês se lembram que o Jorge reclamava nas entrevistas do Gabigol pós-jogo? E ele dizia, eu não consigo fazer ele parar com isso, ele se concentrar nisso, que ele perde muita energia, fica tomando cartão à toa. Por acaso vocês viram o programa do Moser com o Rodrigo Caio no canal do YouTube do Flamengo? Não, eu não vi. O Moser, como sempre, dá milhões de exemplos de como um jogador do Flamengo deveria se comportar na vida e em campo. E no final do programa, o Emerson Show, Moser, e aí? O que você quer dizer para o Rodrigo Caio? Ele falou assim, o que eu diria é para os jogadores que jogam lá na frente pensarem mais e parar de ficar tomando cartão idiota e desfalcar o time no jogo seguinte. Isso é que eu quero dizer. Tem que ter inteligência. Você não pode prejudicar o Flamengo. Agora, será que não tem uma alma viva dentro do Flamengo com o poder conferido a ele como diretor que explique isso para este grupo de crianças, adolescentes que não tem compromisso com nada, que não estão afim de nada? Será que não tem uma pessoazinha para dizer, olha só, acabou essa temporada, ano que vem, se tomar cartão vai ser igual na Libertadores, vai pagar tanto. Agora, isso não quer dizer que você pode continuar tomando cartão porque está pagando a multa, não. Mas o Flamengo é uma bagunça. O Flamengo é uma bagunça, cara. Essa diretoria é mambembe. Eu não digo muito só o Flamengo é uma bagunça. Eu concordo que o Flamengo é muito passivo quanto a comportamento de jogador. Isso não é de hoje. Não é de hoje. O Gabigol não é o primeiro que chegou na nossa história que faz isso. O que eu vejo é que o futebol, muito brasileiro também, acho que na Europa bem menos, mas o futebol brasileiro ele é refém de jogador. Sim. Refém de jogador. Sim. Ou seja, você não contrata o jogador, é o jogador que contrata o time. Tanto que é aquele negócio, para qual time o cara vai, sabe? Não tem... É tipo assim, agora ele veio pro Flamengo, ele escolheu o Flamengo, não foi o Flamengo que escolheu o cara e foi lá e comprou. Foi o jogador que escolheu o Flamengo para vir jogar. Então, meio que... Aí você faz um contrato lá, tu vai pagar um salário milionário pro cara. Tô nem dizendo que é o Gabigol, é qualquer um. O Gabigol foi só o exemplo... pode ser um dos exemplos. Tu contrata o cara... Eu vou usar o Gabigol. Por 1 milhão por mês. Cara, como é que você contrata um jogador por 1 milhão por mês... Sem brincadeira, com 1 milhão, eu, Thiago, se eu ganho 1 milhão por mês, depois do terceiro mês, com 3 milhões na conta, tu acha que eu tô ligando pro cara que vai chegar pra mim e falar, filha da puta, tu não tá jogando nada, para de tomar amarelo. O que o Flamengo vai fazer? Justa causa nele? Por quê? Cartão amarelo é coisa de jogo. Cartão vermelho é coisa de jogo. O jogador é totalmente protegido.
Se o Gabigol parar de jogar, desvaloriza, o Flamengo vende por nada. E foi um investimento grande que o Flamengo fez para trazer. E até agora ninguém apareceu para comprar, né? Não é curioso? Ninguém vai comprar. E se não jogar, desvaloriza, ninguém compra, acaba contrato, sai de graça. Se mandar embora antes do tempo, o jogador putinho não vai querer fazer aquele não, deixa pra lá a multa, eu saio sem pagar multa. Então é aquele negócio, o jogador brasileiro é dono de time. Qualquer jogador é dono de time. Mesmo que ele fique 6 meses sem jogar, vamos dizer, se o contrato acabaria em dezembro, por exemplo. 6 meses sem jogar, 6 meses recebendo. Tu acha que ele tá ligando? Tu acha que, vou barrar o Gabigol bem aqui, ele não joga mais até dezembro. Vamos dizer, estamos em agosto, ele vai ganhar setembro, outubro, novembro, dezembro. 4 milhões. Ele tá ligando. O futebol brasileiro é um avanço, Thiago. Não aliás, cara... essa frase... Mas aí a repercussão do que ele falou... Ô Marcos, a repercussão do que ele falou, assim, é porque não tem um graduado da geração de 2006, 2010, para poder falar, porque aquilo ali desmereceu muita gente. Ele leva por isso, e quando eu comparo ele com o Adriano, ele não é meu ídolo nunca. Por exemplo, quantos jogadores já deram títulos e foram embora? Simples. Mas, porque era o último ano que a gente não tinha uma Libertadores, isso não dá, não é base para a gente se sustentar. Porque ele vive disso. Parece que a gente está com o Pires na mão e prefere dizer, Gabigol, salva a gente, ajuda a gente. Não é. Porque aí... Rapidinho, só para concluir. Aí ele fica numa soberba, e ele tem essa soberba, de que a gente fica nessa dependência, nessa carência. E não precisamos. Porque o Flamengo, a instituição está acima. Não podemos se curvar. Mas... Sim. E a torcida do Flamengo, ela é refém desse time. Você pode ver que quando um técnico resolve mudar o time, a torcida já cai de pau. Não pode mexer no time, o time é esse. Meu irmão, esses caras podem até ter entrado para a história do Flamengo porque ganharam o Brasileiro e uma Libertadores no mesmo momento. Ganharam outros títulos. Mas esses caras não merecem essa idolatria toda que a torcida nutre por eles. Esse grupo não merece. Eu me insurjo quando querem comparar esse grupo com o grupo do Zico. Isso é um assinte, é um escárnio. O primeiro Flamengo Cast que eu participei junto com o Marcos, quando acabou o programa, eu lembro que acabou por volta de meia-noite e meia. A gente ficou até umas 4 horas da manhã conversando. Não sei se o Marcos lembra. Foi a primeira Isso aí, vez me lembro. Foi até 3 da manhã. Até 3 da manhã. Até umas 3 da manhã. Isso aí. E a gente conversou justamente sobre esse status de ídolo do Gabigol. E eu lembro que eu não disse com essas palavras, mas eu disse uma coisa parecida com isso aqui, que o Gabigol, ele deu alegrias pra gente, deu títulos importantes, mas o Gabigol, ele não tem o que, por exemplo, o Zico, outros ídolos que o Flamengo tem, que os outros ídolos não faziam raiva pra gente. Isso aí. Os outros ídolos não faziam a gente falar, puta que pariu, que merda que o Gabigol fez. Eles não faziam isso, como o Gabigol fez no domingo passado. O Gabigol fez aquilo ali, pra mim, cara, não é atitude de um cara que eu vou bater no peito e falar, porra, esse aí é meu ídolo. Sabe? É igual, tipo assim, tu tem, a maioria das pessoas, lógico que existem exceções, mas tem o pai como um ídolo. É uma coisa que se fosse o meu pai fazendo, eu ficaria com vergonha, sabe? Como é que eu posso botar esse cara, o Zico, e esse cara vem logo em seguida do Zico, como pintaram, um cara que eu olho jogando bola e eu fico esperando, ele vai fazer eu passar vergonha. Sabe? E ontem, Thiago, porque o Flamengo perdeu, vários torcedores achando um absurdo ele não ser capaz de chutar com a direita. Mas nego só se lembra dessas coisas quando o Flamengo perde. Porque quando ganha, tá tudo certo. Coerência. Pessoal, a gente tem que ter coerência na vida, cara. E, obviamente, levá-la pro futebol também.
Agora, ô Marcos, tem uma coisa aí que agora veio em mente pra pegar esse gancho. Esse time tá com um técnico que é tudo que esse time gosta. Boleiro. Óbvio. Entende no lugar dele, já ficou no lugar dele. Então, isso aí. É o técnico que vai sempre acobertar quando necessário. Isso aí. E às vezes, meu amigo, é isso que ilude. Ó, vamos Isso fazer aí. o seguinte. Vamos combinar aqui. Ó, gente, eu vou sentar os porros em vocês. Vou deixar alguém abrir a porta e gravar o áudio. Tô dando bronca, mas tudo jogo de compadre. Já é. Claro que tem essas armações. Me engana que eu... Porque aí, se alguém vaza um vídeo de uma pré-eleção de motivação antes do jogo, do pré-jogo, vamos isso, vamos aquilo, e vaza, tá vendo aí, ó, esse que é o Renato, é isso que o Flamengo tava faltando, essa, pô. Ele tem o grupo na mão. Esses clichês do futebol. O Jorge Jesus, uma vez ele deu uma coletiva e falou: eu não tenho que ser idolatrado por ninguém. Porque o dia que eu começar a perder, vocês vão me criticar. O Tite e o Jorge Jesus fizeram certo. Ganharam de tudo em cada uma das suas equipes e foram embora. O Jorge Jesus, quando prorrogou o contrato, tu já estava vendo que não ia ser mais aquele time de 2019. Já estava mostrando que a galera estudou o Flamengo, todo mundo aprendeu do Flamengo jogar. Todo mundo pegou. No início, é igual quando você vai jogar, eu jogo bola, futsal, e society. Quando eu vou em outro bairro, em outro município jogar futebol, eu dou mais show do que quando eu jogo com os meus amigos na pelada. Porque a pelada, de domingo ou sábado, ou o dia que seja, o pessoal já sabe o seu estilo de jogo, porque ele está acostumado a jogar contigo. Quando você vai num lugar diferente, o cara não tem como acertar seu drible. Para onde tu vai cortar, para onde que tu vai cruzar, se tu já tem um drible específico. O cara vai primeiro tomar para depois se ligar. E aonde o pessoal aprendeu a jogar, o que é jogar Flamengo? Marcar. E aí foram pegando e tirando seus modelos. Fortaleza. Acabou o elemento surpresa, né? Perdeu o elemento surpresa. Mas eu adoraria ter visto uma segunda temporada inteira do Jesus. Por quê? Porque a gente ia ter pré-temporada, ele ia ter que inventar coisas novas. Ele disse, eu preciso criar novas coisas, que já está ficando manjado. E como esse elenco reagiria àquela cobrança incessante e maravilhosa que ele tinha. Uma segunda temporada. Eu queria ver. E também para acabar com essa mística de que tudo com Jesus era certo, não tinha erro nenhum, era um conto de fadas, uma coisa de Alice no País das Maravilhas. E que a gente sabe que não é verdade. Eu, pelo menos, sei que não é. O Jesus teria uma vantagem. O Jesus, tendo ficado, o Flamengo passado por aqueles momentos de 2020 que passou, digamos assim, que o Flamengo passasse o mesmo perrengue com Jesus que passou com o Domi. Cara, eu acho que seria totalmente diferente. Primeiro, o Jesus, ele conseguiu uma coisa que poucos técnicos, eu não me lembro de ter visto um técnico ser amado pela torcida como Jesus foi. No passado pode ter. Eu vou te dar um exemplo. Carlos Bianchi no Boca Juniors. Não, no Flamengo. No Flamengo? No Flamengo é difícil. Pois é. Se teve, faz muito tempo. E cara... Não teve não. Até porque o que teve ficou também pouco tempo, né? O que eu vejo do Jorge Jesus é que o Jorge Jesus, com a idolatria que ele tinha, com o amor que a torcida tinha por um técnico, eu acho que ele tinha, ele no lugar do Domi passando por uma fase ruim, ele tinha um cacife de chegar, bater na mesa e cobrar. Sim. Jogadores não jogarem, ele chegar na imprensa e falar, olha, eu tô tentando, tô fazendo isso, o jogador tá fazendo corpo mole, e a diretoria cobrar os jogadores e não culpar o técnico. Eu acho que ele era o único técnico no Brasil, inclusive, que eu vejo ele com esse cacife. Mas de também poder bater na mesa e dizer que os jogadores não querem jogar. Mas também ele é muito mais técnico do que os outros que passaram depois. Sem dúvida. Não dá nem para comparar a capacidade profissional de um com o resto. Exato. Então, eu acho que com o Jorge Jesus,
no nível que ele chegou, tanto de adoração da torcida como de nível técnico que o Flamengo jogou em 2019, ele tinha o cacife de conseguir administrar jogador que não quer jogar. Não ia ter, jogador podia até querer derrubar o técnico, mas na hora que ele batesse na mesa e falasse que os jogadores não estão jogando, eu acredito, eu acho que é tudo na base do achismo, que a torcida ia cobrar dos jogadores e não pedir um fora Jesus. Coisa que em qualquer outro time e com qualquer outro técnico que os jogadores quiserem derrubar um técnico, ia ser fora o técnico e não fora Jesus, entendeu? Pessoal, vamos aos nossos palpites para o jogo de quarta-feira. Vamos ser rápidos para a gente poder encerrar a live ainda cedo, né? Já está passamos da meia-noite. Vamos ao nosso palpite primeiramente com Marcos. Só o primeiro jogo, tá, Marcos? Semana que vem a gente faz o segundo. Sim. 1-1. 1-1. Vai lá, Thiago. Rapaz, o jogo de quarta-feira agora, eu acredito que o Flamengo vai ganhar apertado. Que eu sempre aposto na vitória do Flamengo, independente do adversário, então é 2-1. André, seu palpite, né, para quarta-feira. Então, quarta-feira eu já acho que não entrar com salto alto e todas as circunstâncias. Vamos ficar num 2-0. Tá bom até pra quem tem o salto alto, tá bom até. Sabe por quê? Por quê? Porque se eu falo que o Flamengo vai perder, vocês ia ser do contra. Não, eu jamais terei essa postura. Jamais. Porque eu não consigo entender como alguém pode, todo santo jogo, achar que o Flamengo vai ganhar. É uma coisa que não entra na minha cabeça. Isso não existe. Nenhum time ganha 100% dos seus jogos, a vida toda. Então, não faz sentido você sempre apostar que o Flamengo vai ganhar. Para mim, é uma coisa que eu tenho muita dificuldade de entender. Eu vou ficar com o Marcos, vou apostar um empate por todas as circunstâncias e porque o Flamengo fora de casa, na Libertadores, nunca é essa maravilha toda. Né? E o gol fora vale. Vale, então, né? O Flamengo fazer um gol lá é muito importante. Pois é, então, o Flamengo nunca foi essa maravilha toda fora de casa na Libertadores. É um jogo de quarta de final Libertadores. A gente sabe que Libertadores é traiçoeira. Né? Normalmente o gramado do Defensores é o Chaco. A grama é alta, a bola não corre tão rápido. E esse time tem essa mania de dizer que quando o gramado não está 100%, o time sofre muito, que a bola não anda. Então vamos ver. É isso aí, pessoal. Semana que vem nós veremos o que vai acontecer, né? Vamos aí esperar que o Flamengo não dê uma flamengada. Já deu domingo para não ter que dar quarta-feira, né? E no final... uma coisa que eu achei curiosa, Matheus. Ninguém que eu tenha lido na internet tentou dar o migué que o Flamengo se poupou pro jogo da quarta. Eu achei bizarro. Que ninguém tentou dar essa desculpa. A tamancada foi tão acachapante que ninguém nem tentou. Não teve nem como, né, velho? Agora, me preocupa o jogo do outro domingo. Que nós vamos à Ilha do Retiro. Né? E com certeza os caras do esporte, que detestam o Flamengo, vão querer jogar tudo que podem contra o Flamengo. E eu não sei como é que... O jogo é lá na ilha mesmo ou o Flamengo não é mandante? Não, achei que ia ser no Raul. Não. Eu saiba, o jogo do esporte é lá, não é aqui. Não tô sabendo. Aí pode ter a questão da correria, né? O Flamengo ir pro Paraguai. Vai querer descansar muito jogador, entendeu? E assim, vamos ver. Vamos esperar. Essa coisa de que a gente perdeu, mas ainda tem muito campeonato, foi assim que aconteceu em 2020. A gente ia perdendo ponto, e ainda assim foi campeão, né? Com um pontinho à frente, mas nem assim esse o nível tão baixo de futebol que todos os times apresentaram, não foi muito difícil ser campeão. Falei nisso. Exatamente. Agora, o Atlético Mineiro, acho que já está com 8 vitórias, né?
Mas não boto fé no Atlético Mineiro. Também não, mas a questão é... Eu também não boto fé no Palmeiras, mas o Palmeiras dá o jeito dele e ganha o jogo. Perdeu, inclusive, para o Fortaleza agora com -1 em campo. O Fortaleza teve um jogador expulso. Mas, assim, o fato é que eles estão somando muito mais pontos do que o Flamengo. Sim, sem dúvida, então... sem dúvida. O campeonato é feito para quem soma mais, né? No final das contas. Esse é o ponto. E, assim, qualquer um dos 38 jogos tem a mesmíssima importância. Sim. Não existe jogo que você pode perder. Isso não existe. Isso é um delírio. É isso aí. Bom, pessoal, nós vamos ficando por aqui, né? Até semana que vem e até quarta-feira no todas as plataformas para podcast do Brasil e do mundo. Então, até a próxima, galera. Um abraço. Este Flamengo Cast teve sua captação, edição e sonorização efetuados por Rádio e Tumulto. Realização flamengocast.com.br